Olá, esta é a aula número 7 para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Nós vamos continuar fazendo aquela lista preparatória. Hoje nós vamos fazer um exercício só, porque o tema é um pouquinho delicado, é o tema chamado logaritmo. Vocês estão estudando as funções logarítmicas aí no centro de mídia, tem alguns exercícios, né? E aí eu vou dar uma lembrada no cálculo do logaritmo. Nós fizemos no bimestre anterior e no centro de mídia teve algumas aulas que falou sobre isso. E depois nós vamos fazer um exercício que é um clássico do logaritmo, que é envolvendo juros compostos para você poder calcular o tempo. Mas aí eu vou dar uma relembrada com vocês sobre o tema do logaritmo para vocês poderem dar uma retomada aí, apesar de quem assistiu às aulas do centro de mídia já fez algumas atividades sobre isso. Mas vamos lá. Então, o log de b na base a é igual a x se o log de a elevado a x é igual a b. Então, o que acontece? O logaritmo ele é o contrário de uma função ou de uma equação exponencial. Então, o que nós fazemos aqui? A gente desmonta, né, esse logaritmo. A palavra log é a abreviação de logaritmo, para a gente poder fazer o cálculo. Então a gente vai aplicar, tá vendo lá? Quem está fazendo o papel do A é o 3, quem está fazendo o papel do B é o 9 e o X é o que a gente precisa calcular, né? Então, aplicando aquela ideia lá, desmontando, é bom colocar essas setinhas aí que ajuda a fazer, né? Então, vai ficar 3 elevado a x é igual a 9, tá vendo? Que seria a segunda parte da definição. Então, só existe um logaritmo, condição de existência do logaritmo, se eu conseguir aplicar essa propriedade, né? Eu conseguir desmontar ele, transformar numa função ou numa equação exponencial, e aí eu calculo o valor do x. O que acontece no caso das equações exponenciais? A letra que está no expoente, por isso que nós chamamos de equação exponencial. Eu só vou conseguir resolver se eu tiver a mesma base. No caso, eu tenho 3 elevado a x igual a 9, não é igual, não é isso? Então, eu vou transformar o 9 numa potência de 3. Isso aí a gente já sabe que 9 é igual a 3 elevado a 2, né? Que 3 vezes 3 é igual a 9. Tá? Então, identificando isso, 3 elevado a 2 é igual a 9, agora eu tenho as bases iguais, consequentemente o expoente também é igual. Então, o resultado desse logaritmo é igual a 2, porque você perceber lá o x e o 2 estão no mesmo local, na mesma posição. Então, o log de 9 na base 3 é igual a 2, tudo bem? Vou deixar aqui do lado um exemplo para vocês poderem fazer, é só desmontar e aplicar o mesmo processo. Caso vocês achem difícil de calcular de cabeça a potência do qual o número elevado a um determinado expoente que dá 16, basta pegar o 16 e ir dividindo até chegar no valor, até chegar no 1, né? Então você pega 16, divide por 4 de novo, até chegar no 1, o número de vezes que você conseguir dividir vai ser o expoente que você vai colocar na potência de 4 para dar igual a 16, tá bom? Agora a propriedade da potência que a gente precisa relembrar, eu vou até usar a calculadora aqui um pouquinho para vocês poderem fazer também, e aí para ver essa ideia. O que nós precisamos demonstrar é esta primeira propriedade aí, a propriedade do log, né? Tá lá assim, log de b elevado, log de b elevado a n na base a vai ser igual ao n vezes o log de b na base a. O que acontece com aquele expoente que está lá em cima, que está fazendo o papel no n? Percebe que ele vai para frente, ele passa ali multiplicando esse logaritmo. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu coloquei dois logaritmos, que é o logaritmo que a gente chama de decimal, que eu já explico para vocês, e a gente vai ter que provar que bate, ó, que o log de 10 elevado a 3 vai ser a mesma coisa que o logaritmo de 3 vezes o log de 10, tá? Então é isso que nós vamos ter que desmontar, provar, para aquela propriedade valer, e a gente vai fazer um exercício sobre esta propriedade do logaritmo envolvendo juros compostos. O que eu fiz aqui? Eu vou montar aqui na calculadora para vocês, né? Já deixei a calculadora aqui aberta para a gente poder fazer o cálculo aqui. Aí é bom que vocês vejam também como é que usa o logaritmo na calculadora. A maioria aparece log, mas tem alguns celulares mais novos que está aparecendo LG, tá? É a mesma função. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou
calcular o log de 2, só para vocês verem como é que faz na calculadora, que vai ter um exercício que vai fazer sobre isso. Ó, no caso, a calculadora, ela só, esse modelo aqui, só calcula o log decimal, que esse o log de 2 deu aproximadamente 0,30, certo? Para a gente provar que isso é verdade, basta eu pegar o log de 10, é o decimal, esse daí que faz, não faz o log de 3, por exemplo, que a gente fez, né? Base 3 não faz, nem a base 4 que eu coloquei como exemplo. Mas o que acontece? Para provar que esse logaritmo aí é o logaritmo decimal, basta eu fazer 10 elevado a 0,30, vai dar próximo de 2, porque você percebe que é um número grande aqui, né? Eu vou só arredondar uma parte dele. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar 10 elevado a 0,30, tá? Vou colocar 0,30, que é o mais próximo ali. Então, vai dar próximo de 2, é 0,99, que é quase 2, não é? Então, significa o quê? Que esse log aqui, quando só apareceu o log aí, o log só dessa maneira aqui, esse logaritmo é o logaritmo que a gente conhece como logaritmo decimal, tá? Então eu já coloquei aqui, ó, vou desmontar e vou colocar a base 10 dele aqui, que não tinha, né, no começo, e aí esse logaritmo é o que a gente chama de logaritmo decimal. Desmontando igual que a gente fez o outro, fica 10 elevado a x igual a 10 elevado a 3. A gente percebe aí que já está igual às bases, então significa que o x é igual a 3, que é o que está no expoente, tá? Então, o log de 10 elevado a 3 é igual a 3. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que provar que do outro lado vai dar a mesma coisa, porque percebe o expoente lá que era o 3, tá vendo? Ele passou para frente multiplicando esse logaritmo, então a gente vai ter que provar que é igual, que aí a gente vai ter que aplicar, né? Então eu vou fazer o seguinte, coloco 10 também, que é o logaritmo decimal que a gente acabou de ver, desmontando o logaritmo vai ficar 10 elevado a x igual a 10 elevado a 1. Por que 10 elevado a 1? Um número que não tem expoente é igual a 1, né? Isso a gente já sabe aí, o expoente é 1. Então significa que o log de 10 na base 10 é igual a 1. Então, a primeira parte do logaritmo eu resolvi, né? O que acontece? Tem o 3 ali na frente, tá vendo? Então, eu vou ter que fazer 3 vezes 1, que é igual a 3. Então, a gente percebe que as duas maneiras vai dar a mesma coisa. Então, quando a gente tiver o logaritmo de uma potência, basta eu passar esse expoente multiplicando esse logaritmo, que é o que a gente vai fazer no exercício. Isso vai dar a mesma coisa, tá? Então, essa é a propriedade do logaritmo da potência. Então, como que se resolve? Passa esse expoente que está multiplicando, aí a gente resolve, tudo bem? Está demonstrado aí com um exemplo numérico, mas o que a gente vai fazer é usando aquela propriedade no exercício de juros compostos, que é esse daqui, ó, que é do Enem de 2019. Uma pessoa fez um depósito inicial de R$200 em um fundo de investimento que possui um rendimento constante sobre juros compostos de 5% ao mês. Esse fundo possui 5 planos de carência. Tempo mínimo necessário de rendimento que o fundo de um fundo sem movimentação do cliente. Então, isso aqui é a carência, né? Os planos são: plano A, carência de 10 meses, plano B, carência de 15 meses, plano C, carência de 20 meses, plano D, carência de 28 meses e plano E, carência de 40 meses, né? Então, vai aumentando. O menor é o plano 10, né? 10 meses é o plano A e o maior é o plano E, 40 meses. Mas vamos ver o que ele vai perguntar aqui. O objetivo dessa pessoa é deixar a aplicação rendendo até que o valor inicial duplique, ou seja, ele vai investir 200, quer resgatar 400. Só que na carência você não pode mexer. Se você mexer, você perde parte do valor investido. Então, quando somado aos juros do fundo, considere as aproximações de log de 2 igual a 0,30, acabamos de fazer, né? E o log de 1,05 é igual a 0,02. Para que ele atinja a pessoa atinja o seu objetivo apenas no período de carência, mas com a menor carência possível, deverá optar pelo plano A, B, C, D ou E. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Uma dica para saber se vai usar logaritmo, ele deu as informações, porque daria para fazer na calculadora, mas geralmente não tem, né? Calculadora em alguns casos para usar. Então já tem as informações. Então já vê esses logs, sabemos que temos que usar o logaritmo, tá? Bom, eu coloquei aqui as informações, coloquei a fórmula do juro composto que nós estudamos
a aula anterior, e já fizemos o exercício 8 também, que tinha um pouquinho a ver sobre isso. E agora vamos identificar as informações para substituir na fórmula. O montante, que é o capital mais os juros, no caso seria R$400. Por quê? Ele quer investir 200 e quer resgatar o dobro. O dobro de 200 é 400. O capital inicial é o R$200, que é o quanto que ele vai investir. O 1 é da fórmula mesmo, igual a gente viu na aula passada. A taxa de juros é 5%, 5 dividido por 100 dá 0,05, né? E o T é o que nós precisamos calcular. Então, vou substituir esses valores aqui na fórmula dos juros compostos e trabalhando a fórmula para ver o que dá para fazer. A primeira parte é fazer a soma do que está entre parênteses, né? Que a gente sempre faz essa soma primeiro para depois fazer o restante. Então, 1 mais 0,05 vai dar quanto? 1,05 elevado a t, tá? Aquele 200 ele está multiplicando, como objetivo é encontrar o valor do t, vou passar ele dividindo. Então, vai ficar 400 dividido por 200, é igual a 1,05 elevado a t. Dividindo os dois, 400 dividido por 200 dá 2, não é isso? Então, vai ficar 2 igual a 0,5 elevado a t. Até aqui não tem nenhuma novidade, né? O que a gente já faz nas equações do primeiro grau. Não tem nenhuma novidade. Então, está multiplicando, passa dividindo, resolver os parênteses primeiro, não tem nenhuma novidade. A única novidade é o que nós vamos aplicar, que é a propriedade do logaritmo da potência. Então, nós vamos ter que usar, repara que deu o logaritmo de 2 e deu o logaritmo de 1,05, que a gente tem que usar nessa parte aqui. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos aplicar o log dos dois lados, tá? O log de 2 a gente vai substituir pelo valor que deu, e o log de 1,05 também. E aí o que você precisa fazer aqui? Repara que o segundo logaritmo, né, o log de 1,05 elevado a t, é justamente a propriedade que a gente acabou de lembrar, que é a propriedade da potência, que quer dizer o quê? Que o expoente, né, o logaritmo da potência, é a mesma coisa que eu pegar aquele expoente lá e passar ele multiplicando. Então é o que eu vou deixar aqui para vocês poderem terminar. Tá vendo? Aquele t, tá vendo? Ele estava no expoente, agora está multiplicando o logaritmo de 1,05. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar os dois valores que ele deu lá, não precisa fazer na calculadora, porque ele já deu os valores do log de 2 e o log de 1,05. Só substituir. Como o objetivo é encontrar o valor do t, o log de 1,05 tá um número. Esse número você vai passar ele dividindo pelo log de 2, que aí é bom já substituir os valores, tá? Quem for fazer sem a calculadora, você vai perceber que o número de casas decimal é o mesmo. Então, você não precisa se preocupar com a vírgula, basta pegar os números que tem lá e dividir. Quem for fazer na calculadora, é só dividir os dois valores, que é o log de 2 e o log de 1,05. Substitui os valores, depois você continua. E aí, o que você vai fazer? Calcular o valor do t, tá bom? Se tiver alguma dúvida, já sabe os caminhos a seguir. Essa é a proposta para a aula de hoje. Na semana que vem, a gente posta a última aula para os alunos do terceiro ano do ensino médio, tá bom? Um abraço a todos, até!